Vi-o pela primeira vez através de um véu de exaustão. A minha visão estava turva pelo tipo de cansaço profundo que só as mães solteiras realmente compreendem. O restaurante estava a fechar. Os meus pés doíam de uma forma que eu já nem conseguia descrever. E a carteira pesava no bolso do meu avental. Couro preto espesso que cheirava vagamente a colônia cara e sussurrava uma vida que eu nunca conheceria. Eu não deveria estar a trabalhar na secção VIP naquela noite. As minhas mesas habituais ficavam no canto dos fundos do Valentinos, onde as gorjetas eram modestas, mas constantes. Mas a Mia tinha ligado a dizer que estava doente, e o Sr. Rossi praticamente implorou para que eu a substituísse. Por favor, Emma, só tu sabes lidar com esses clientes, disse ele com o sotaque italiano a ficar mais forte devido ao estresse. O que ele queria dizer era que só eu não iria flertar de volta ou ficar nervosa quando homens ricos fizessem comentários inadequados. 6 anos a criar a minha filha sozinha tinham consumido toda a minha paciência para jogos. A carteira tinha escorregado do casaco do fato dele quando se levantou para sair. Reparei imediatamente. Como poderia não reparar? Só o couro provavelmente custava mais do que um mês do meu aluguer. Mas quando me abaixei para pegá-la, ele já tinha ido embora, com os seus seguranças ao seu lado como sombras. O restaurante ficou em silêncio quando ele passou, as conversas diminuindo como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Quem era aquele? Sussurrei para Carlos, o barman que sabia tudo sobre todos. Carlos empalideceu, limpando o mesmo local no balcão pela terceira vez. É Dante Salvator. E se valorizas a tua sanidade mental, vais fingir que nunca o viste. Agora, horas depois, eu olhava para o cartão de visita que encontrei dentro da carteira. Sem título, apenas um nome e um número gravados em preto fosco em papel grosso. O resto do conteúdo era igualmente minimalista, mas impressionante. Vários milhares em dinheiro, um único cartão de crédito platina e uma foto. Apenas uma foto pequena e desgastada de uma mulher com olhos tristes. Não era o que eu esperava encontrar na carteira de um homem. Sem identidade, sem carta de condução, nada que provasse que ele existia. O meu pequeno apartamento estava silencioso, exceto pelo barulho suave do antigo ar-condicionado de janela lutando contra o calor de julho e o rangido ocasional do quarto onde Lily dormia. Minha filha de 5 anos era a única coisa boa que resultou do pesadelo do meu casamento com Rick, que desapareceu no momento em que eu lhe disse que estava grávida. A última notícia que tive dele era que estava em algum lugar do Arizona com sua nova família, convenientemente esquecendo da pensão alimentícia que nunca pagou. Virei a carteira nas mãos novamente. A coisa certa a fazer era ligar para o número, devolvê-la e seguir em frente. A conta da sala de emergência na minha mesa da cozinha, resultado do ataque de asma de Lily no mês passado, gritava para mim debaixo de um selo de aviso final. O dinheiro nesta carteira poderia fazer isso desaparecer. Poderia pagar os medicamentos de Lily por meses. Afastei esse pensamento imediatamente, enojada comigo mesma. Eu não era uma ladra. Cansada, desesperada e com medo às vezes, sim, mas não uma ladra. Os meus dedos tremiam enquanto discava o número. O telemóvel descartável que eu usava para economizar dinheiro parecia especialmente barato contra o meu ouvido. Tocou apenas uma vez. Identifique-se. A voz masculina era fria, seca. A minha voz falhou. O meu nome é Emma Reeves. Sou empregada de mesa no Valentinos. Encontrei a carteira do Sr. Salvatore esta noite e queria devolvê-la. O silêncio prolongou-se por 3 batidas do coração. Endereço, não uma pergunta, uma ordem. Posso levá-la amanhã ou devolvê-la ao restaurante, ofereci-me rapidamente. Não preciso que ninguém... O seu endereço, Sra. Reeves. Algo no seu tom de voz fez a minha pele arrepiar-se. Dei-lhe a minha morada, arrependendo-me imediatamente assim que as palavras saíram da minha boca. 20 minutos. A linha ficou muda. Fiquei a olhar para o telefone, com o coração a bater forte contra as costelas. 20 minutos. Olhei para o meu uniforme amarrotado e com uma pequena mancha de molho de tomate perto da bainha, e corri para me trocar. Vestia calças de ganga e uma t-shirt limpa, penteava o meu cabelo castanho rebelde e passava corretivo sob os olhos, onde as olheiras tinham se instalado permanentemente. Por que estava a me preparar para devolver uma carteira? Não era um encontro, era uma transação. Eu precisava devolver a propriedade desse homem e mandá-lo embora antes que ele pudesse observar nossas vidas de perto.
Os móveis usados, a mancha de água no teto, as fotos de Lily sem o pai à vista. Nossa existência precária parecia um castelo de cartas que poderia desmoronar sob o peso do olhar de um estranho. 18 minutos depois eu ouvi a sutil mudança nos sons noturnos do lado de fora da minha janela. A rua nunca estava realmente silenciosa, não nesta parte da cidade, mas de repente o ruído ambiente mudou. Portas de carros a abrir e a fechar com batidas suaves e caras. Vozes murmuradas, a sensação inconfundível de estar a ser observada. A minha campainha nunca tocou. Em vez disso, 3 batidas precisas ecoaram pelo apartamento. Abri a porta com a carteira apertada na mão como um escudo, e lá estava ele. Dante Salvatorei preenchia a moldura da porta de uma forma que nada tinha a ver com o seu tamanho físico. Embora fosse alto e tivesse ombros largos, a sua presença parecia expandir-se para além dos limites do seu corpo. O seu fato era diferente do anterior, agora num tom carvão escuro em vez de preto, mas não menos impecável. O seu rosto era todo ângulos e sombras, maçãs do rosto salientes, queixo forte escurecido por uma barba por fazer cuidadosamente mantida e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz em vez de a refletir. Esses olhos fixavam-se agora em mim, indecifráveis e intensos. Senhora Reeves, a sua voz era grave, com um leve sotaque que não conseguia identificar. Senhor Salvatore, estendi-lhe a carteira, desesperada para concluir esta troca e fechar a porta. Encontrei isto depois de ter saído esta noite. Ele não a pegou imediatamente. Em vez disso, o seu olhar passou por mim, examinando o meu apartamento com um olhar rápido que parecia catalogar cada detalhe. Vive aqui sozinha? Perguntou ele. O meu coração deu um salto. Não é isso, uma voz fraca interrompeu atrás de mim. Mamã, a Lily estava no corredor, com o seu coelho de peluche apertado contra o peito, o cabelo despenteado pelo sono. Os seus olhos arregalaram-se ao ver o estranho, e ela deu um passo instintivo para trás. Volta para a cama, querida, disse eu, tentando manter a voz leve. Está tudo bem. A expressão de Dante mudou tão sutilmente que quase não percebi. Um leve suavizar ao redor dos olhos, uma mudança quase imperceptível na sua postura. Sua filha, ele disse, não é uma pergunta. Sim. Dei um passo para bloquear a visão dele. Desculpe por acordá-la, Lily. Este senhor só precisava pegar uma coisa. Volta a dormir, está bem? Ela hesitou, com os olhos fixos não em mim, mas em Dante. Então, para minha surpresa, ela deu um passo à frente em vez de recuar. És amigo da minha mãe? Ela perguntou com voz baixa, mas curiosa. Antes que eu pudesse intervir, Dante ajoelhou-se ao nível dela. Um movimento suave e deliberado que, de alguma forma, não o fez parecer menos poderoso. A tua mãe fez-me um favor esta noite. Ela encontrou algo importante para mim e guardou-o em segurança. Lily acenou com a cabeça solenemente. Ela é boa a encontrar coisas. Ela encontra sempre o meu coelho quando o perco. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. É uma habilidade valiosa. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena flor de origami imaculada. Posso agradecer-lhe dando-lhe isto? Fiquei sem fôlego. De onde tinha vindo aquilo? As mãos dele tinham se movido tão rapidamente que eu não tinha visto a dobragem, se é que tinha sido isso que aconteceu. O rosto de Lily iluminou-se quando ela pegou cuidadosamente na flor de papel. Obrigada, é tão bonita. Lily, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Diga boa noite agora, já é muito tarde. Ela segurou seu novo tesouro e acenou com a cabeça. Boa noite, Sr. Dante, ele disse. Pode me chamar de Dante. Boa noite, Sr. Dante. Ela acenou levemente e voltou para o quarto, lançando um olhar curioso por cima do ombro, antes de desaparecer na esquina. Quando Dante se ergueu novamente, os seus olhos tinham mudado. Algo calculista havia entrado neles. Algo que fez os meus instintos gritar em perigo. A sua filha é adorável, disse ele, finalmente pegando a carteira da minha mão estendida. Você a cria sozinha? Isso não é da sua conta, respondi, tentando soar confiante em vez de rude. Não, concordou ele com um olhar ainda demasiado penetrante. Mas muitas coisas que não me dizem respeito, dizem-me respeito. Senhora Reeves, ele abriu a carteira, os seus dedos longos movendo-se com precisão deliberada enquanto verificava o conteúdo. Senti o calor subir-me às bochechas. Está tudo aqui, disse eu, incapaz de esconder a tensão na minha voz. Eu não tirei nada. Eu sei. Ele fechou a carteira com um estalo e colocou-a dentro do casaco.
Então ele voltou a enfiar a mão e retirou um envelope. Pela sua honestidade, olhei para o envelope, mas não o peguei. Não é necessário. Qualquer pessoa o teria devolvido. O seu riso baixo não continha humor. Nós dois sabemos que isso não é verdade, Emma. O meu primeiro nome na boca dele soou como uma invasão. Íntimo de uma forma que fez a minha pele arrepiar. Por favor, eu disse, dando um passo para trás. Eu não quero nada. Eu apenas fiz o que era certo. E é exatamente por isso, ele disse, que você merece isto. Ele colocou o envelope na minha pequena mesa de entrada. Para as contas médicas da sua filha, o meu sangue gelou. Como é que você... Os frascos de medicamentos na sua bancada. A papelada do seguro visível daqui. Os olhos dele nunca saíram dos meus. Eu reparo nas coisas, Emma. É assim que sobrevivi. Lá fora, no corredor, um homem limpou a garganta, um lembrete subtil de que não estávamos sozinhos. A segurança de Dante pairava fora do nosso campo de visão. Obrigado pelo seu tempo, disse Dante, recuando. A sua integridade é inesperada. Isso é suposto ser um elogio? As palavras escaparam-me antes que eu pudesse impedi-las. Pela primeira vez, um sorriso genuíno tocou o seu rosto, transformando-o completamente. Sim, do tipo mais raro. Ele virou-se para sair, mas parou. O hospital na sua conta, St. Mary's. O Dr. Abramson é o melhor pneumologista pediátrico de lá. Diga-lhe que Dante Salvatore o indicou. A sua filha receberá cuidados excelentes. Com isso, ele se foi. Os seus passos eram quase silenciosos no tapete gasto do corredor. Fechei a porta e encostei-me nela, com o coração acelerado, o envelope intocado sobre a mesa. Como uma simples boa ação se transformou nisso. Finalmente forcei-me a pegar o envelope, esperando talvez os 100 medalhas, uma gorjeta generosa, mas nada que mudasse a minha vida. Quando vi o conteúdo, os meus joelhos cederam. $10.000 em notas novas de $100 e por baixo delas, um cartão de visita, não o minimalista da carteira, mas um do Dr. Abramson, do St. Mary's, com um número privado escrito à mão no verso. Caí no chão, com um envelope apertado nas minhas mãos trêmulas, certa apenas de uma coisa. A minha vida tinha acabado de desviar-se violentamente do seu curso e eu não tinha ideia de onde esse novo caminho me levaria. A manhã seguinte pareceu surreal, como se os acontecimentos da noite anterior tivessem sido um sonho vívido. Mas o envelope escondido na minha gaveta de roupa interior confirmava a realidade. Dante Salvatore tinha estado no meu apartamento, falado com a minha filha e deixado-me dinheiro suficiente para saldar as minhas dívidas mais urgentes. Deixei a Lily no apartamento da Sra. Hernandes, no andar de baixo, nosso acordo habitual de cuidados infantis quando eu trabalhava no turno da manhã. A senhora idosa adorava a Lily e os seus preços eram os únicos que eu podia pagar. Ao entregar o inalador da Lily e as informações de contato de emergência, a mesma rotina de todos os dias, senti uma estranha vontade de confessar sobre o homem misterioso que aparecera à nossa porta na noite anterior. Mas o que diria? Que um homem que deixou Carlos, o barman, pálido, tinha dado à minha filha uma flor de origami e a mim um envelope cheio de dinheiro. Pareces cansada, Mirra, disse a senhora Hernandes, tocando a minha bochecha com a sua mão enrugada. Mais do que o habitual. Noite longa, respondi, forçando um sorriso. Turno extra. Trabalhas demais. Ela abanou a cabeça, a mesma repreensão gentil que me dava há anos, só até as coisas melhorarem. A minha resposta padrão, embora melhor, continuava a ser um conceito distante, quase mítico. O restaurante estava silencioso quando cheguei, ainda faltando horas para abrir para o serviço de almoço. Encontrei o Sr. Rossi no seu pequeno escritório, óculos no nariz, franzindo a testa para as faturas. Emma, ele olhou para cima, claramente surpreendido. Só estás escalada para as 4. Eu sei, eu só... Hesitei, sem saber como formular a minha pergunta. O homem que se sentou na mesa 9 ontem à noite. Sr. Salvatore, gostaria de saber o que sabe sobre ele. A expressão do Sr. Rossi mudou instantaneamente. Os seus olhos normalmente calorosos ficaram sombrios. Ele tirou os óculos e limpou-os meticulosamente com o lenço. Por que pergunta? A sua voz era cuidadosamente neutra. Ele deixou a carteira. Eu devolvia. O pano parou sobre as lentes. Foi ter com ele? Não, ele veio ao meu apartamento. O Sr. Rossi colocou os óculos de volta e inclinou-se para a frente, baixando a voz.
embora não houvesse mais ninguém por perto para ouvir. Ouça-me, Emma. Dante Salvatore não é alguém que queira na sua vida. Ele é dono de metade dos negócios nesta parte da cidade, legítimos e não legítimos. As pessoas que o contrariam desaparecem. Ele não parecia perigoso, disse eu imediatamente, reconhecendo a mentira. Tudo em Dante irradiava perigo. Os predadores mais perigosos raramente o fazem. O Sr. Rossi suspirou. És uma boa rapariga, Emma. Inteligente e trabalhadora. Mantenha a cabeça baixa. Continua assim. Eu acenei com a cabeça, com a garganta seca. Ele mencionou um médico para a asma da Lily. Disse para usar o nome dele. As sobrancelhas do Sr. Rossi se ergueram. E você vai fazer isso? Não sei. A verdade era que eu tinha passado metade da noite a debater essa mesma questão. A Lily precisava de cuidados melhores do que eu podia pagar no momento. Mas aceitar a ajuda de Dante era como pisar numa corda bamba sem rede de segurança. Tenha cuidado, disse finalmente o Sr. Rossi. Salvatore não faz favores sem esperar algo em troca. Saí do restaurante mais inquieta do que quando cheguei. Por impulso, peguei no meu telemóvel e marquei o número do cartão do Dr. Abramson. A sua recepcionista atendeu, profissionalmente rápida. Gostaria de marcar uma consulta para minha filha, disse eu, com uma voz mais firme do que me sentia. Lily Reeves, ela tem asma crônica. Lamento, mas o Dr. Abramson não está a aceitar novos pacientes neste momento. Talvez daqui a 3 meses. Dante Salvatore indicou-me. O nome soou estranho na minha língua. Um momento de silêncio. Um momento, por favor. A música de espera tocou por menos de 30 segundos antes que a recepcionista voltasse. O tom dela mudou. Sra. Reeves, tivemos um cancelamento esta tarde às 14 horas. Isso seria possível para si? O meu turno começava às 16 horas. Seria apertado, mas possível. Sim, tudo bem. Excelente. E, por favor, diga ao Sr. Salvatore que o Dr. Abramson manda cumprimentos. A chamada terminou e eu fiquei paralisada na calçada, com as pessoas a fluir à minha volta, como água à volta de uma pedra. Que tipo de influência tinha este homem? E, mais importante, quanto me custaria? Passei o resto da manhã a pagar contas, a dívida da sala de emergência, a mensalidade atrasada da Lily na pré-escola, os nossos serviços públicos à beira do corte. Mesmo depois de pagar tudo, incluindo um mês de aluguer adiantado, ainda tinha mais da metade do dinheiro do Dante. Guardei-o, incapaz de me livrar da sensação de que estava de alguma forma manchado. Às 13h30, fui buscar a Lily e a Sra. Hernandes e apanhei o autocarro para atravessar a cidade até o Hospital St. Mary. A diferença entre a ala pediátrica e o pronto-socorro, onde normalmente acabávamos, era gritante. Iluminação suave, murais coloridos e funcionários que não estavam exaustos. A recepcionista olhou para cima quando nos aproximamos. Lily Reeves, acenei com a cabeça, surpreendida por ter sido reconhecida imediatamente. O Dr. Abramson está pronto para recebê-los. Por aqui, por favor. Sem sala de espera. Sem formulários para preencher. Apenas atenção imediata. Como se fôssemos VIPs. O Dr. Abramson era um homem alto, com olhos gentis e maneiras suaves que imediatamente deixaram a Lily à vontade. Ele passou 45 minutos conosco a rever o historial dela, a realizar exames e a explicar opções de tratamento das quais eu nunca tinha ouvido falar do médico da nossa clínica. Ela precisa de um regime diferente de inaladores, disse ele, enquanto passava uma receita. E possivelmente este novo medicamento. É bastante eficaz, embora ainda esteja em lançamento limitado. É coberto pelo seguro? Perguntei por reflexo. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Tudo será tratado, Sr. Reeves. Por quem? Insisti. Acredito que isso já tenha sido providenciado. O seu tom era definitivo. Profissional. A Lily é uma criança encantadora. Gostaria de vê-la novamente na próxima semana para monitorizar como ela está a responder ao novo tratamento. Antes de sairmos, a enfermeira entregou-me um saco contendo não apenas as novas receitas da Lily, mas também um pequeno dragão de pelúcia vestindo um jaleco de médico. O Dr. Abramson achou que a Lily poderia gostar disso. Explicou ela com uma piscadela para a minha filha de olhos arregalados. Enquanto esperávamos pelo autocarro para casa, a Lily agarrou o seu novo brinquedo, tagarelando alegremente sobre o médico dragão que a faria sentir-se melhor. Verifiquei as horas, eram 15h40. Nunca chegaria a tempo do meu turno. Liguei para o restaurante, insistiu.
Sr. Rossi, peço imensa desculpa. Estou no hospital com a Lily. Não é uma emergência, acrescentei rapidamente. Apenas uma consulta médica que demorou mais do que o previsto. Não se preocupe com isso, respondeu ele, surpreendendo-me. O Carlos pode substituí-la. Cuide da sua pequena. Desligando, fiquei olhando para o telefone confusa. O Sr. Rossi nunca cedia turnos tão facilmente. Algo não estava certo. A minha inquietação aumentou quando chegamos em casa e encontramos um carro preto elegante estacionado em frente ao nosso prédio. O motorista, um homem de ombros largos e cabelo curto, endireitou-se ao nos ver. Senhora Reeves, ele acenou com a cabeça educadamente. O Sr. Salvatore gostaria de falar consigo. Lily puxou a minha mão. É o amigo do Sr. Dante? A expressão impassível do homem suavizou-se ligeiramente com a pergunta de Lily. Isso mesmo, menina. Sou o Marco. Não posso simplesmente ir embora, protestei. Tenho a minha filha comigo. O Sr. Salvatore previu isso. Marco abriu a porta do carro para revelar uma cadeira elevatória instalada no banco de trás. Ele convidou vocês duas. Todos os alarmes na minha cabeça dispararam. Onde exatamente ele quer se encontrar? Na casa dele, para jantar. Marco olhou para o relógio. Ele espera vocês em 30 minutos. E se eu recusar? A pergunta escapou, mais desafiadora do que eu me sentia. A expressão de Marco não mudou. Não foi apresentado como um convite, a senhora pode recusar. A ameaça implícita pairou no ar entre nós. Olhei para Lily, que estava a olhar para o carro de luxo com fascínio indisfarçável. Podemos andar no carro chique, mamã? Por favor. Hesitei, depois acenei com a cabeça. Deixa-me trocar de roupa primeiro. Lá em cima, vesti o único vestido que tinha que não estava completamente gasto. Um vestido simples, azul marinho que tinha comprado em segunda mão para entrevistas de emprego. Apliquei uma maquilhagem mínima, prendi o cabelo num coque elegante e tentei ignorar o bater do meu coração. Estás bonita, mamã, disse a Lily quando saí da casa de banho. Obrigada, querida. Ajoelhei-me ao nível dela. Vamos encontrar-nos com o homem de ontem à noite. Aquele que te deu a flor de papel, lembras-te? Ela acenou com entusiasmo. O Sr. Dante, ele é o teu novo amigo? Não, querida. Ele é alguém que nos ajudou, mas preciso que te comportes da melhor maneira possível. Está bem. E se a qualquer momento te sentires com medo ou quiseres ir embora, aperta na minha mão 3 vezes. Esse será o nosso sinal secreto, como um código de espião. Os seus olhos arregalaram-se de alegria. Exatamente como um código de espião. Forcei um sorriso, esperando que a minha ansiedade não fosse visível aos seus olhos de 5 anos. Agora, vamos lá. Marco conduziu-nos por bairros que ficavam cada vez mais sofisticados, finalmente entrando numa estrada privada que passava por portões de ferro e jardins bem cuidados. A casa, mais precisamente, uma mansão. No final da estrada havia uma estrutura modernista de vidro e pedra, imponente, mas de alguma forma elegante. Uau! Lily suspirou. Isto é um castelo? Algo parecido, murmurei com a boca seca. Quando o carro parou, a porta da frente se abriu. Dante saiu, não mais de fato, mas vestido casualmente com jeans escuros e um suéter cinza que parecia mais caro do que todo o meu guarda-roupa. A mudança de roupa não diminuiu em nada a sua presença imponente. Você veio. Ele aproximou-se quando Marco abriu a porta, os seus olhos passando de mim para Lily e vice-versa. Você não deixou muita escolha, respondi baixinho. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Mas você ainda tinha uma, Emma. Você sempre tem. Antes que eu pudesse responder, Lily saiu do carro, o seu novo dragão agarrado com força numa das mãos. Olá, Sr. Dante. Viemos ao seu castelo. Dante ajoelhou-se ao nível dela, tal como tinha feito no nosso apartamento. Olá, Lily. Vejo que trouxeste um amigo. Este é o Dr. Dragão. Ele vai ajudar-me a respirar melhor. Ela ergueu o brinquedo de peluche com orgulho. O médico verdadeiro deu-me hoje. O Dr. Abramson tem um gosto excelente em dragões. A voz de Dante era gentil com ela de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Ele olhou para mim. Fico feliz que tenha marcado a consulta. O médico que normalmente está lotado com meses de antecedência, que milagrosamente tinha tempo para nós hoje. Que não discutiu o pagamento. Mantive a voz baixa para que Lily não ouvisse. O que exatamente está a fazer, Sr. Salvatore?
Ele levantou-se, os olhos escuros fixos nos meus. Eu não faço nada, Emma. E, por favor, chame-me Dante. Tudo bem, Dante, o que quer de nós agora? Quero oferecer-vos um jantar. Ele apontou para a casa. Depois disso, discutiremos as possibilidades. Um arrepio percorreu a minha espinha com a sua frase. Possibilidades. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que eu não conseguia ou não queria decifrar. A Lily já tinha começado a subir os degraus, encantada com a casa. Apressei-me a segui-la, consciente do olhar de Dante a seguir os nossos movimentos. No interior, a casa era um exemplo de luxo discreto, espaços abertos, arte com qualidade de museu e mobiliário que parecia bonito e intocado. Não tanto uma casa, mas sim uma demonstração de poder. A Valentina vai tomar conta da Lily enquanto conversamos, disse Dante, quando uma mulher mais velha e elegante se aproximou. Ela preparou uma sala de cinema infantil com pipocas e sumo. Quero ficar com a minha mãe, disse Lily imediatamente, pressionando a minha perna. Eu estava prestes a concordar quando Dante falou. A sala tem um aquário que vai do chão ao teto com tubarões. Os olhos de Lily arregalaram-se. Tubarões de verdade? Pequenos? A boca de Dante se curvou. E peixes muito coloridos. Posso ir ver a mamã, por favor? Hesitei, olhando para Valentina, que sorriu de forma tranquilizadora. Criei o Sr. Salvatore desde criança, disse ela, com um sotaque forte, mas caloroso. A sua filha está segura comigo. A revelação de que esta mulher tinha criado Dante foi tão inesperada que silenciou momentaneamente as minhas objeções. Acenei com a cabeça relutantemente e a Lily pegou alegremente na mão estendida de Valentina. Antes de desaparecerem pelo corredor, cruzei o olhar com Lily. Lembra-se do nosso código? Ela acenou com a cabeça solenemente. Depois abriu um sorriso enquanto pulava com Valentina. És protetora, observou Dante quando ficamos sozinhos. Ela é tudo o que tenho. Olhei diretamente nos seus olhos. E ainda não entendo por que estamos aqui. Em vez de responder, ele guiou-me pela casa até um terraço com vista para o jardim, onde uma mesa estava posta para um jantar íntimo. A cidade se estendia à distância, começando a brilhar com as luzes da noite. Por favor, sente-se. Ele puxou uma cadeira, um gesto inesperadamente antiquado. Sentei-me profundamente consciente da sua proximidade, enquanto ele se sentava à minha frente. Um empregado apareceu silenciosamente, serviu vinho e desapareceu com a mesma rapidez. Por que estou aqui, Dante? Perguntei novamente, sem tocar no vinho. Ele estudou-me por um longo momento. Por que me intrigou? Sou empregada de mesa e mãe solteira. Não há nada de intrigante nisso. Pelo contrário, ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Quando lhe foi apresentada uma carteira cheia de dinheiro e sem testemunhas, devolveu-a intacta. Quando lhe ofereceram dinheiro pela sua honestidade, recusou. Quando lhe deram o nome de um médico que poderia ajudar a sua filha, hesitou. Os seus instintos são invulgares. Senti-me exposta sob o seu olhar atento. Os meus instintos dizem-me para pegar na minha filha e sair daqui agora mesmo. No entanto, aqui está você. Ele pegou o seu copo de vinho com movimentos fluidos e controlados. Fale-me sobre o pai da Lily. A mudança abrupta de assunto me pegou de surpresa. Ele não faz parte da vida dela. Isso é óbvio. Quero saber por quê. Isso é pessoal. Fiz dos cuidados médicos da sua filha uma preocupação pessoal. Acho que isso me dá algum direito. A raiva tomou conta de mim. Não pedi a sua ajuda, mas você aceitou-a. O seu olhar era firme. O pai, Emma. Algo no seu tom de voz deixava claro que ele continuaria a pressionar até que eu respondesse. Rick foi-se embora quando lhe disse que estava grávida. Bloqueou o meu número, mudou-se para outro estado, começou uma nova família. Ele envia um cartão de aniversário há alguns anos com $20 dentro. É esse o limite do seu envolvimento. A expressão de Dante escureceu. O nome completo dele. Por que isso importa? Importa para mim. Hesitei, depois cedi. Richard Tanner. Mas seja o que for que estejas a pensar, não penses. Lily e eu estamos bem sem ele. Estão mesmo? Dante gesticulou à nossa volta. A trabalhar turnos duplos, a viver num apartamento com um bolor negro no teto da casa de banho, a racionar a medicação da sua filha. O meu rosto ardeu de vergonha e raiva. Como é que sabe do bolor? Mandei inspecionar o seu apartamento esta manhã. O quê? Levantei-me.
A cadeira raspou no terraço de pedra. Não tinha o direito. Sente-se, Emma. A voz dele era calma, mas transmitia tanta autoridade que me via obedecer antes de poder pensar melhor. O teu senhorio vai consertar o problema do bolor amanhã, juntamente com a fiação defeituosa e a unidade da janela que está prestes a falhar completamente. Olhei para ele, sem palavras. Não entendo o que está a acontecer aqui. Finalmente consegui. Por que estás a fazer isso? O que você poderia querer de mim? Os olhos de Dante permaneceram fixos nos meus, escuros e indecifráveis na luz que se esvaía. O que eu quero, disse ele finalmente, é uma solução para um problema. Que problema? Perguntei cautelosamente. Ele tomou um gole de vinho antes de responder. Minha posição exige certas aparências. Estabilidade, família, uma fachada respeitável. O meu estômago apertou-se quando comecei a perceber onde isto poderia levar. E o que isso tem a ver comigo? Os meus associados acreditam que um homem na minha posição deve ter uma esposa, filhos. Isso cria uma imagem de permanência, de ter algo a proteger. O seu olhar desviou-se momentaneamente na direção em que Lily tinha ido. A sua filha é encantadora. Você é inteligente, discreta e claramente dedicada ao bem-estar dela. Essas são qualidades admiráveis. Senti o sangue esvaziar-me do rosto. Está a propor algum tipo de acordo? Estou a propor uma solução mutuamente benéfica. Ele inclinou-se para a frente, baixando ligeiramente a voz. Precisa de segurança financeira, de um ambiente melhor para a sua filha, de acesso a oportunidades que ela atualmente não tem. Eu preciso de uma família para manter as aparências. Quer alugar-nos, disse eu secamente, com a raiva a subir-me ao peito. Como adereços. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Quero sustentar-vos. Em troca, você participaria de certos eventos como minha esposa, moraria na minha casa e criaria sua filha com conforto. Seria um acordo comercial. Nada mais. Nada mais? Repeti incrédula. Está a falar em virar completamente as nossas vidas do avesso. Para melhor, ele respondeu suavemente. A Lily teria a melhor educação, cuidados médicos, oportunidades que trabalhar em 2 turnos nunca lhe proporcionaria. Levantei-me novamente, desta vez determinada a não me deixar intimidar a voltar para o meu lugar. Isto é uma loucura. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. A calma dele era irritante. Você tem 27 anos. Trabalha na Valentino há quase 6 anos. Antes disso, completou 2 anos na faculdade comunitária, estudando administração de empresas antes que a gravidez a forçasse a desistir. O seu crédito é ruim devido a dívidas médicas. Não há gastos frívolos. Não namora desde que o pai da sua filha o a deixou. Passa o pouco tempo livre que tem a fazer voluntariado na pré-escola da Lily. Fiquei boquiaberta. Tens investigado a minha vida minuciosamente? Ele admitiu sem um traço de vergonha. Não faço ofertas como esta levianamente, Emma. Isto não é uma oferta. Eu lutei para encontrar a palavra certa. É bizarro. As pessoas não fazem isto. As pessoas no meu mundo fazem. Ele levantou-se à sua altura e presença subitamente avassaladoras à medida que se aproximava. Pensa no que estou a oferecer. Não terás mais de escolher entre a renda e os medicamentos. Não mais turnos duplos, não mais viver de salário em salário. A que custo? Perguntei, mantendo a minha posição, apesar da vontade de recuar. O que realmente esperas de mim? Discrição, lealdade, a aparência de uma vida familiar feliz. Os seus olhos percorreram o meu rosto, demorando-se momentaneamente nos meus lábios. Nada que comprometa a tua dignidade ou segurança. Vocês dois estariam bem protegidos. Protegidos de quê? Um esboço de sorriso tocou a sua boca. És mais esperta do que isso, Emma. Sabes quem eu sou? O que faço? Eu sabia. Ou pelo menos suspeitava. A forma como o Carlos e o Sr. Rossi reagiram ao seu nome, a obediência imediata do consultório Dr. Abramson, a riqueza, a segurança, o poder silencioso que ele exalava. Dante Salvatore não era apenas rico. Ele era perigoso. Estás ligado ao crime organizado, disse eu baixinho. Tenho interesses em muitos negócios, respondeu ele, sem confirmar nem negar. Alguns mais regulamentados do que outros. E queres trazer a minha filha para esse mundo. Estás louco? Quero trazê-la para um mundo de privilégios e oportunidades, corrigiu ele.
Os meus outros negócios nunca la afetariam. Nem a ti, abanei a cabeça. Isto é uma loucura. Preciso de ir buscar a Lily e ir para casa, para a tua casa, para o teu apartamento bolorento, para mais contas por pagar e cuidados insuficientes para a tua filha. A sua voz endureceu. Pensa além do teu orgulho, Emma. Pensa na Lily. Não te atrevas a usar a minha filha para me manipular. Sussurrei, com a raiva finalmente a superar o medo. Não sabes nada sobre ser pai. Algo estremeceu na sua expressão. Talvez não, mas sei o que significa crescer sem opções. Ele virou-se ligeiramente, olhando para as luzes da cidade. Não precisas de responder esta noite. Tens uma semana para pensar. Não preciso de uma semana. A resposta é não. Ele virou-se para mim e, para minha surpresa, parecia quase divertido. Tão decidida. Outra qualidade que admiro. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Mesmo assim, aceita isto. Não estendi a mão para pegá-la. O que é? Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamantes deslumbrante. Se reconsiderares, colocar isto será um sinal de que aceitaste. E se não aceitares, vende-o e usa o dinheiro para o futuro da Lily. Ele fechou a caixa e colocou-a sobre a mesa. De qualquer forma, ela será beneficiada. Antes que eu pudesse responder, Valentina apareceu com Lily, cujo rosto estava radiante de emoção. Mamã, eu vi tubarões, peixes arco-íris e um peixe que parecia o Nemo. Ela correu em minha direção com os olhos brilhantes. Podemos ter um aquário em casa? O nosso apartamento é pequeno demais para um aquário, querida. Respondi, automaticamente, ainda a pensar na proposta de Dante. Não necessariamente, interrompeu Dante, a sua atitude transformando-se instantaneamente em uma de cordialidade casual. Aquários vêm em vários tamanhos, disse Lily, sorrindo para ele. Senhor Dante, a sua casa é incrível. Valentina mostrou-me a sala de cinema na biblioteca com a escada que desliza e disse que há até uma piscina. Talvez possas ver a piscina noutra altura, respondeu ele, os olhos encontrando os meus por cima da cabeça dela. Se a tua mãe concordar, podemos, mãe, por favor? Lily saltou na ponta dos pés, alheia a atenção no ar. Devemos ir para casa agora, Lily. Está a ficar tarde. Estiquei a mão para ela, deliberadamente, ignorando a caixa de veludo que ainda estava sobre a mesa. Mas ainda não jantamos, protestou ela. Outra hora, disse Dante antes que eu pudesse responder. Pedi ao Marco para preparar um pacote para levarem para casa. Na hora certa, Marco apareceu carregando uma grande bolsa térmica que, sem dúvida, continha comida gourmet suficiente para vários dias. Não é necessário, comecei a dizer. Insisto, o tom de Dante deixou claro que não adiantava discutir. Marco irá levá-la para casa. Enquanto nos preparávamos para sair, Dante ajoelhou-se mais uma vez ao nível de Lily. Foi um prazer vê-la novamente, Lily. Cuide bem do seu médico, dragão. Cuidarei. Ela sorriu timidamente. Obrigada por me mostrar o seu castelo a qualquer hora. Os seus olhos se voltaram para os meus. Poderia ser o seu castelo também. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Lily adormeceu ao meu lado, exausta pela emoção. A minha mente corria com as implicações da oferta de Dante. Parte de mim estava indignada com a sua presunção, com o cálculo frio por trás da sua proposta. No entanto, outra parte, a parte que ficara acordada inúmeras noites preocupada com o futuro de Lily, não podia deixar de considerar as possibilidades. Sem mais contas médicas esmagadoras, sem mais habitação precária, uma boa educação para a Lily, segurança, estabilidade, mas a que custo? Tornar-me essencialmente propriedade de um homem que mal conhecia. Um homem que operava nas sombras e exercia o seu poder como uma arma. Viver uma mentira, trocar uma forma de prisão por outra. Quando chegamos ao nosso prédio, Marco carregou a Lily adormecida escada acima para mim, colocando-a gentilmente na cama antes de se retirar com um aceno respeitoso. Reparei que ele também tinha trazido a comida e, para meu desânimo, a caixa de veludo com o anel. O Sr. Salvatore pediu para lhe lembrar de uma semana, disse Marco baixinho antes de sair. Passei aquela noite sentada à nossa pequena mesa de cozinha, olhando para a caixa de veludo fechada como se ela pudesse me morder. Dentro dela estava a nossa salvação ou a nossa ruína. Eu simplesmente não conseguia decidir qual das duas. O dia seguinte trouxe outra surpresa.
O meu senhorio, antes impossível de contactar sempre que eram necessárias reparações, apareceu com uma equipa completa de trabalhadores. O bolor foi removido, a instalação elétrica reparada, o antigo ar-condicionado substituído por um modelo novo. Ele estava nervosamente educado. Nada parecido com o senhorio desdenhoso com quem eu lidava há anos. Recebi uma chamada do proprietário do edifício, explicou ele, sem me olhar nos olhos. Disse que todo o local precisava de estar em conformidade com as normas imediatamente. Não precisei de perguntar quem tinha feito aquela chamada. Mais tarde naquela tarde, um mensageiro entregou um envelope contendo cartões de seguro privado para mim e para Lily, juntamente com a documentação que mostrava todos os prêmios pagos para o ano seguinte. Os cartões tinham os nossos nomes, mas não tinham qualquer ligação com o Dante, pelo que pude ver. Cada dia daquela semana trouxe uma nova demonstração do que significava a vida sob a proteção do Dante. Um fundo universitário criado em nome da Lily. A aceitação na prestigiada Oakwood Academy, onde as propinas começavam em valores que eu nem sequer conseguia imaginar. Uma carta da minha empresa de empréstimos estudantis, indicando que a minha dívida tinha sido paga na totalidade. Dante nunca apareceu nem ligou. Tudo foi tratado por procuradores. Marco entregou telefonemas anônimos. A mensagem era clara. Era apenas uma amostra do que aceitar a sua oferta traria. No quinto dia, eu ainda não tinha chegado a uma decisão. Fui buscar a Lily à pré-escola e notei que ela respirava mais facilmente com o novo regime de medicação. Mamã, quando é que podemos visitar o castelo do Sr. Dante novamente? Ela perguntou enquanto caminhávamos para casa com a sua mãozinha na minha. Não sei, querida. Talvez nunca. O seu rosto ficou triste, mas eu gostei de lá. E a Valentina disse que me ensinaria a fazer biscoitos italianos de verdade da próxima vez. Há muitos lugares legais no mundo, eu disse com cuidado. A casa do Sr. Dante é apenas um deles, mas ele tem tubarões, ela rebateu com a lógica de uma criança de 5 anos. E ele fez-te sorrir. Parei de andar. O que queres dizer? Ela olhou para mim com olhos inocentes. Tu sorriste para ele. Não foi o teu sorriso de trabalho ou o teu sorriso cansado. Foi o teu sorriso verdadeiro. Não via esse sorriso há muito tempo. Eu tinha sorrido para o Dante? Não me lembrava de o ter feito. No entanto, a Lily reparava em coisas com a sua simplicidade e honestidade que os adultos muitas vezes não viam. Naquela noite, depois de aconchegar a Lily, finalmente abri a caixa de veludo. O anel dentro dela era inegavelmente bonito. Um grande diamante oval rodeado por pedras mais pequenas, engastado em platina. Provavelmente custava mais do que eu ganharia numa década. Coloquei-o no meu dedo para experimentar e surpreendida com o quão perfeitamente ele se encaixava. O peso dele parecia estranho, estranho. Na luz fraca do meu quarto, os diamantes captavam a pouca iluminação que havia e a espalhavam como pequenas estrelas. Senhora Salvatore, sussurrei para o quarto vazio, testando como as palavras soavam na minha língua. Estranho, absurdo, mas de alguma forma não tão repulsivo quanto eu queria que fosse. Tirei o anel rapidamente e o coloquei de volta na caixa. O que estava a pensar? Não podia estar a considerar seriamente essa proposta insana. No sexto dia, recebi uma chamada de um número bloqueado durante o meu turno na Valentinos. Houve um incidente na escola da Lily. Uma voz clínica me informou. Ela teve um grave ataque de asma. A ambulância está a levá-la para o St. Mary's agora. O mundo reduziu-se a bem um ponto de terror. Larguei tudo, sem sequer me preocupar em dizer ao Sr. Rossi que estava a sair. Quando cheguei ao hospital, frenética e sem fôlego, não encontrei a cena caótica da sala de emergência que esperava, mas sim a Lily sentada numa sala privada. A cor voltara às suas bochechas. Ela respirava normalmente enquanto uma enfermeira verificava os seus sinais vitais. Mãe, ela chamou quando me viu, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ela está perfeitamente bem agora, a enfermeira me garantiu. O Dr. Abramson ajustou a medicação dela e ela respondeu muito bem. O ataque foi significativo, mas o detectamos a tempo. Senti um grande alívio, seguido rapidamente por confusão. Como souberam que deviam chamar o Dr. Abramson? Como é que ela conseguiu um quarto privado tão rapidamente? A enfermeira lançou-me um olhar compreensivo. As instruções do Sr. Salvatore foram muito claras. A Lily deve receber cuidados prioritários, independentemente das circunstâncias. Sentei-me pesadamente na cadeira ao lado da cama da Lily, com a mente a mil.
Mesmo sem aceitar a sua oferta, Dante já nos estava a proteger. O que aconteceria se eu dissesse não? Esta rede de segurança desapareceria tão rapidamente quanto apareceu? Mãe, veja o que o Sr. Dante me trouxe. A voz de Lily interrompeu os meus pensamentos. Ela segurava um tubarão de pelúcia idêntico aos que estavam no tanque da mansão dele. Eu congelei. O Sr. Dante estava aqui. Ele veio logo após a ambulância, explicou Lily, abraçando o tubarão de pelúcia. Ele segurou a minha mão até eu conseguir respirar melhor. Ele disse para eu não ter medo. Meu olhar se voltou para a enfermeira, que acenou com a cabeça em confirmação. O Sr. Salvatore ficou aqui por cerca de 1 hora. Ele só foi embora quando garantimos que Lily estava estável. Onde ele está agora? Ele tinha alguns assuntos a tratar, a enfermeira respondeu com cautela. Mas ele deixou instruções para ser avisado quando você chegasse. Como se convocado por suas palavras, a porta se abriu. Eu esperava Dante, mas, em vez disso, Marco entrou. Sua figura imponente de alguma forma menos ameaçadora na ala pediátrica. Senhora Reeves? Ele acenou com a cabeça respeitosamente. O senhor Salvatore gostaria que eu levasse você e Lily para casa quando ela receber alta. Não é necessário. Comecei automaticamente. Ele insiste. O tom de Marco era educado, mas firme. Ele também me pediu para lhe dar isto. Ele me entregou um envelope lacrado. Dentro havia um bilhete escrito com uma caligrafia masculina elegante. Emma demonstrou hoje como a vida pode mudar rapidamente. Lily é preciosa. Ela merece todas as vantagens, toda a proteção. Você também. A minha oferta permanece válida por mais um dia. Dê, sem manipulação, sem pressão além da simples exposição dos fatos. Apenas um lembrete do que estava em jogo. O bem-estar de Lily, o seu futuro, a sua própria respiração. O Dr. Abramson deu alta a Lily 1 hora depois, com um novo plano de tratamento e medicamentos. Marco levou-nos para casa em silêncio, carregando Lily escada acima, apesar do meu protesto de que ela podia andar. Depois de colocá-la na cama com o seu novo tubarão, desabei no nosso sofá gasto, com a decisão pesando sobre mim como um fardo físico. Eu conseguiria fazer isso? Eu conseguiria entrar num casamento de conveniência com um homem que quase certamente estava envolvido em atividades criminosas? Eu conseguiria justificar isso pelo bem de Lily? A alternativa era voltar à nossa existência precária, a uma emergência médica da ruína financeira. Viver num apartamento que, apesar das recentes reparações, continuava inadequado. Trabalhar turnos intermináveis que me mantinham longe da minha filha, vendo as oportunidades dela diminuírem como as minhas tinham diminuído. Peguei novamente na caixa de veludo e olhei para o anel. Aceitá-lo significaria segurança para a Lily, mas uma gaiola para mim, dourada, confortável, mas ainda assim uma gaiola. Rejeitá-lo significava liberdade, mas uma luta contínua. Que tipo de mãe escolheria a sua própria liberdade em detrimento do bem-estar da sua filha? Não consegui dormir naquela noite. De manhã eu tinha tomado a minha decisão. Vestia-me cuidadosamente com as melhores roupas que possuía, ainda assim, lamentavelmente inadequadas para o que estava prestes a fazer. Lily dormia pacificamente, com a respiração clara e regular. A senhora Hernandes concordou em cuidar dela, sem fazer perguntas sobre o meu passeio matinal em comum. Apanhei um táxi para a mansão de Dante, com a caixa de veludo apertada na mão. Os portões abriram-se quando nos aproximamos, como se eu fosse esperada. Talvez fosse. Marco me recebeu na porta. O senhor Salvatore está no seu escritório. Ele me conduziu pela casa espaçosa até uma sala com painéis de madeira e repleta de livros. Dante estava sentado atrás de uma mesa enorme, lendo documentos com tanta concentração que não percebeu imediatamente a nossa chegada. Vestido com outro fato impecável, ele parecia em todos os detalhes um poderoso homem de negócios. Apenas as leves sombras sob os olhos sugeriam que ele também não tinha dormido bem. "O Sr. Reeves está aqui", anunciou Marco, retirando-se em seguida e fechando a porta atrás de si. Dante ergueu os seus olhos escuros avaliando instantaneamente a minha expressão, a minha postura, a caixa na minha mão. "Emma", ele levantou-se contornando a secretária. "Como está a Lily?" "A descansar confortavelmente." Encarei o seu olhar diretamente graças à sua intervenção. Ele descartou isso com um leve gesto. O Dr. Abramson a teria tratado de qualquer maneira. Não em um quarto privado, não com atenção imediata. Respirei fundo.
Não com você segurando a mão dela durante o pior momento. Algo brilhou nos seus olhos, talvez surpresa por Lily ter mencionado esse detalhe. As crianças não devem enfrentar o medo sozinhas. Não, concordei baixinho. Não devem. Ele apontou para a caixa na minha mão. Tu tomaste uma decisão. Acenei com a cabeça e abrindo a caixa de veludo para revelar o anel. Tenho condições. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Claro que tens. A Lily vem em primeiro lugar. Sempre. A segurança dela, a felicidade dela, o futuro dela. Isso não é negociável. Concordo. Nunca me envolverei em atividades ilegais. Não quero saber detalhes. Não quero ser cúmplice. A sua expressão não mudou. As suas mãos permanecerão limpas. Quero terminar a minha licenciatura. Preciso de algo que seja meu, algum propósito além deste acordo. Vou garantir que tenha essa oportunidade. Respirei fundo. E preciso de entender o que espera de mim. A verdade completa. Dante estudou-me por um longo momento. Então apontou para uma área de estar perto da lareira. Por favor. Sentei-me na ponta de uma cadeira de couro que provavelmente custou mais do que tudo o que eu possuía. Dante sentou-se à minha frente com uma postura relaxada, mas alerta. A minha organização cresceu significativamente nos últimos 5 anos, começou ele. Com esse crescimento vem o escrutínio, não apenas das autoridades, mas também dos rivais. Um homem na minha posição, sem vínculos, é visto como imprevisível, perigoso. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Um homem de família, no entanto, é visto como estável, racional, menos propenso a correr riscos desnecessários. Então, sou uma influência estabilizadora, disse eu, incapaz de esconder a tensão na minha voz. Um fator humanizador, em parte, o seu olhar era firme. Mas há mais. Cheguei a um ponto em que estou a expandir-me para negócios legítimos, imobiliário, importação, exportação, serviços financeiros. Esses empreendimentos exigem uma certa imagem. Parceiros corporativos, políticos, banqueiros, todos preferem lidar com homens que refletem os seus próprios valores, família, tradição, respeitabilidade. E quanto a... Hesitei, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Expectativas físicas? A sua expressão permaneceu impassível. Este seria um casamento real apenas em termos legais, Emma. Eu nunca forçaria a atenção indesejada sobre ti. O acordo seria para aparências, quartos separados, vidas separadas dentro destas paredes, uma ligeira pausa. A menos que desejasses o contrário, ignorei a implicação das suas últimas palavras. E quanto tempo duraria este acordo? Proponho 3 anos inicialmente. Depois disso, se desejar partir, falo-á com segurança financeira para si e para a Lily. Um acordo generoso, a propriedade de uma casa à sua escolha, a educação da Lily totalmente financiada até a universidade. E se algo lhe acontecesse, a pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Uma consideração prática. Nesse caso, você e a Lily ficariam bem providas. Os meus advogados já prepararam os acordos necessários. Olhei para ele. Estavas tão confiante de que eu concordaria? Não confiante, esperançoso. A sua voz suavizou-se quase imperceptivelmente. Não faço ofertas que não esteja preparado para honrar, Emma. Todas as contingências foram consideradas. Olho para o anel ainda aninhado na sua caixa de veludo. Quando é que isto começaria? Imediatamente. Uma pequena cerimônia civil esta semana. Uma celebração mais pública mais tarde, quando estiverem instalados. Ele observou-me atentamente. O contrato de aluguer do teu apartamento seria rescindido. Mudarias para cá com a Lily e o meu trabalho deixaria de ser necessário. No entanto, se desejares continuar a trabalhar em algum lugar como parte dos teus estudos, podemos tomar providências. Tudo parecia tão perfeito, tão organizado, uma transação comercial, nada mais. No entanto, algo em seus olhos quando ele olhou para mim, algo na maneira como ele correu para o lado de Lily durante seu ataque de asma, sugeria que poderia haver mais em Dante Salvatore do que um cálculo frio. Por que eu? Perguntei de repente. Você poderia ter escolhido qualquer pessoa, alguém do seu mundo, alguém que compreende a vida que você leva. Por que uma empregada de mesa com uma criança e uma montanha de dívidas? Dante ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Porque quando te vi no restaurante naquela noite, algo ressoou em mim. Tu comportavas-te com dignidade silenciosa, apesar das tuas circunstâncias.
Colocavas a tua filha acima de tudo. E quando devolveste a minha carteira intacta, demonstraste um senso moral que é incomum na minha experiência. Ele levantou-se e foi para a janela, de costas para mim. Conheci muitas mulheres, Emma. Mulheres bonitas, mulheres ambiciosas, mulheres nascidas em famílias ricas e privilegiadas. Nenhuma delas olhou para mim e viu além do poder, do dinheiro, do perigo. Tu viste. Tu viste-me claramente e não tiveste medo de me desafiar. Ele virou-se para mim. Isso é extremamente raro. Eu também me levantei, sentindo de repente a necessidade de estar em pé de igualdade. Ainda tenho medo de ti. Não, disse ele suavemente. Tem medo do que eu represento. Há uma diferença. Antes que eu pudesse responder, ele diminuiu a distância entre nós e gentilmente tirou a caixa de veludo das minhas mãos. Ele removeu o anel e o segurou entre nós. A sua resposta final, Emma. Pela Lily. Pelo futuro dela. Pela chance de uma vida melhor do que a que eu poderia proporcionar sozinho. Estendi a minha mão esquerda. Sim, ele deslizou o anel no meu dedo, o seu toque surpreendentemente gentil. O peso do diamante parecia uma algema e um escudo ao mesmo tempo. Bem-vinda à família, Emma Salvatore. O nome causou-me um arrepio, não totalmente desagradável, mas inquietante na sua finalidade. O que é que eu tinha acabado de concordar? Os 3 dias seguintes passaram num turbilhão. Advogados apareceram com acordos pré-nupciais muito mais generosos do que eu esperava. Os meus poucos pertences foram embalados e transportados, enquanto Lily e eu ficamos numa suíte de hotel de luxo. Foram organizadas idas às compras, para comprar roupas adequadas para nós duas. Durante tudo isso, Dante permaneceu cortês, mas distante, cuidando da logística através da sua equipe, enquanto preparava a nossa cerimônia civil. Apenas uma vez durante esses dias eu vislumbrei o que havia por trás de sua fachada controlada. Eu estava a analisar as opções educacionais para Lily quando ele entrou na sala de estar da suíte do hotel. Ele parou abruptamente ao me ver sentada de pernas cruzadas no chão, cercada por folhetos escolares. Meu cabelo estava despenteado no topo da cabeça, eu vestia calças de moletom e uma camiseta desbotada. Por um breve momento, a sua expressão suavizou-se para algo próximo de um calor genuíno. Então ele limpou a garganta e a máscara voltou. Contratei um estilista para ajudar nos preparativos para amanhã. A cerimônia será pequena, apenas um juiz, o meu conselheiro como testemunha e Valentina para cuidar da Lily, disse ele. Conselheiro, repeti, o termo desconhecido pairando entre nós. Antônio, o meu conselheiro, vais conhecê-lo amanhã. Dante hesitou, depois acrescentou. Ele é o único que sabe a verdadeira natureza do nosso acordo. Para todos os outros, este é um casamento por amor, um romance relâmpago. Eu acenei com a cabeça, juntando as brochuras numa pilha. Eu entendo. Ele virou-se para sair, mas parou na porta. A azul, disse ele, apontando para as brochuras da escola. Brookfield Academy. Tem o melhor programa de ciências. E a Lily mencionou que quer ser médica para crianças com problemas respiratórios. O facto de ele não só ter falado com a minha filha sobre os sonhos dela, mas também se lembrar deles em detalhes, apanhou-me de surpresa. Obrigada. Vou pensar nisso. Ele acenou com a cabeça uma vez e saiu, deixando-me a pensar mais uma vez que tipo de homem eu estava prestes a casar. A cerimônia civil no dia seguinte foi breve e profissional. Eu usei um vestido creme que tinha sido entregue naquela manhã, discreto, mas elegante. Dante usava outro fato impecável. Trocamos alianças simples de ouro e votos sem emoção. Antônio, um homem de cabelo grisalho e olhos perspicazes, observava a cerimônia com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Valentina segurava a mão de Lily, ambas sorrindo como se fosse um conto de fadas que se tornara realidade, em vez de um acordo comercial calculado. Quando o juiz nos declarou marido e mulher, Dante surpreendeu-me ao inclinar-se para me beijar. Eu esperava algo mais formal, uma mera formalidade. Os seus lábios tocaram os meus com uma gentileza inesperada, permanecendo o tempo suficiente para enviar uma onda de calor por todo o meu corpo antes de se afastar. Parabéns, senhora Salvatore, disse o juiz, sorrindo benignamente, completamente alheio à verdadeira natureza do que acabara de santificar. Enquanto assinávamos a certidão de casamento, reparei que o Antônio me observava com olhos calculistas. Ele sabia que era uma farsa,
mas havia algo no seu olhar que sugeria que estava a reavaliar o seu julgamento da minha situação. Naquela noite, mudamo-nos para a mansão do Dante, a minha nova casa, embora não parecesse nada com uma. Marco levou-nos do hotel, com a Lily a tagarelar animadamente sobre o seu novo quarto, que Valentina tinha prometido que teria um dossel como o de uma princesa. Sentei-me em silêncio ao lado de Dante no banco de trás do carro, com o peso da minha nova realidade a assentar sobre mim como um manto pesado. Estás calada, observou Dante com uma voz baixa o suficiente para que a Lily, distraída pela paisagem que passava, não pudesse ouvir. Foi um dia avassalador, respondi, girando a aliança desconhecida no meu dedo. Ele cobriu a minha mão inquieta com a sua. O contato inesperado me assustou. Vai ficar mais fácil, Emma. Será? Eu me perguntei. Ou eu simplesmente me acostumaria a viver uma mentira? A mansão parecia diferente quando chegamos. De alguma forma mais acolhedora, com luzes brilhando em todas as janelas. Valentina esperava na porta, o rosto marcado pelo tempo franzido em um sorriso genuíno, enquanto se abaixava para abraçar Lily. Bem-vinda à casa, pequenina, disse ela, depois endireitou-se para olhar para mim. E bem-vinda, senhora Salvatore. O nome ainda me parecia estranho, uma identidade que eu tinha emprestado em vez de conquistado. Dante colocou a mão levemente na minha cintura, guiando-me para dentro. O gesto parecia possessivo, territorial, embora o seu toque continuasse gentil. Preparei um pequeno jantar de celebração. Valentina informou-nos. Apenas a família. Família, a palavra ecoou na minha mente enquanto a seguíamos até a sala de jantar. Era isso que éramos agora. Uma família reunida por necessidade e cálculo. A refeição estava requintada. A conversa surpreendentemente fácil, com Lily a dominar com perguntas sobre todos os aspectos da sua nova casa. Dante respondia a cada uma pacientemente, ocasionalmente cruzando o meu olhar do outro lado da mesa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois do jantar, Valentina levou Lily para cima para o banho e a rotina de dormir, uma tarefa que sempre tinha sido só minha. A perda desse ritual me atingiu com uma força inesperada, e eu me levantei para acompanhá-las. Ela conhece você, mamãe, disse Lily enquanto eu a colocava na cama que parecia impossivelmente grande para o seu corpo pequeno. Eu disse a ela que gosto de bolhas no meu banho e de histórias sobre meninas corajosas. Claro que contaste. Sorri, alisando o cabelo da testa dela. Estás bem com tudo isto, querida? É uma grande mudança. Lily acenou com a cabeça solenemente. Gosto de estar aqui. O senhor Dante, quer dizer, o papá Dante disse que posso ter um aquário de verdade no meu quarto e que vai levar-nos a Disney World. Pestanejei, surpreendida. Ele disse isso? Sim. Quando eu disse a ele que nunca tinha andado de avião, ela bocejou com as pálpebras pesadas. Mamãe, agora somos ricos? A pergunta inocente me pegou de surpresa. Agora estamos confortáveis, mas isso não é o mais importante. Lembre-se, ser gentil e inteligente é o mais importante. Ela recitou sonolenta o nosso mantra de longa data. E a família? Isso mesmo. Beijei a testa dela, respirando seu perfume limpo e doce. Amo você mais do que qualquer coisa no mundo, Lilybug. Também te amo, mãe. Os olhos dela se fecharam. E acho que também amo o papai Dante. Tudo bem? Minha garganta lhe apertou. Claro que está tudo bem. Durma bem agora. Encontrei Dante em seu escritório, sem casaco, com as mangas arregaçadas, enquanto revisava documentos na sua secretária. Ele olhou para cima quando entrei, a sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. A Lily está a dormir, disse eu, pairando incerta na porta. Ela mencionou a Disney World. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Ela mostrou interesse. Achei que poderia ser um destino adequado para a nossa lua de mel a três. Não precisas de fazer isso, eu sei disso. Ele pousou a caneta. Eu quero. As crianças devem ter experiências além das suas vidas cotidianas. Magia. Maravilha. Algo brilhou nos seus olhos. Coisas que me faltaram na idade dela. A breve vulnerabilidade no seu tom de voz apanhou-me de surpresa. Como foi a sua infância? Ele apontou para uma cadeira à sua frente e me chamou. Um convite. Sentei-me encolhendo as pernas debaixo de mim numa postura casual que parecia estranhamente íntima neste ambiente formal. O meu pai era tradicional, disse Dante após um momento.
Ele acreditava que as crianças deveriam ser vistas raramente e nunca ouvidas. A minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Valentina criou-me da melhor maneira que pôde, dentro das restrições que o meu pai permitia. Isso parece solitário. Foi educativo. A sua expressão permaneceu neutra. Aprendi cedo que o poder era a única moeda que importava e que a fraqueza era imperdoável. É uma lição dura para uma criança. O mundo é duro, Emma. Os seus olhos encontraram os meus. Aprendi a controlar o meu ambiente em vez de ser controlada por ele. E agora controla tudo, observei, incluindo-me a mim. Um lampejo de algo, raiva, mágoa, cruzou o seu rosto antes de desaparecer por trás da sua máscara habitual. O nosso acordo é voluntário. Pode sair a qualquer momento. Posso? Desafiei. Quando criaste uma vida para a Lily que eu nunca poderia proporcionar sozinha, quando sair significa tirar-lhe o conforto e as oportunidades e levá-la de volta à luta. Isso não é realmente uma escolha. Dante ficou em silêncio por um longo momento. O que tornaria isso mais suportável para ti? A pergunta surpreendeu-me pela sua sinceridade. Honestidade, respondi sem hesitar. Não finja que isto é algo que não é. Não quando estamos sozinhos. Muito bem, ele acenou com a cabeça uma vez. Sem fingimentos atrás de portas fechadas. E liberdade para tomar as minhas próprias decisões sobre a minha vida, a minha educação, os meus interesses, dentro do razoável. Sim, o que significa dentro do razoável? A sua expressão endureceu ligeiramente. Significa compreender que as tuas ações agora se refletem em mim. Significa reconhecer que há inimigos que usariam-te a ti ou a Lily para chegar até mim. Significa aceitar certos protocolos de segurança para sua própria proteção. Eu não tinha considerado totalmente esse aspecto do nosso acordo, que, ao me aliar a Dante, eu poderia me tornar um alvo. O pensamento me causou um arrepio. Estamos em perigo? Perguntei baixinho. Não se você seguir as regras. Ele se inclinou para a frente. Marco e sua equipe fornecerão segurança sempre que você sair de casa. Você terá uma linha dedicada para entrar em contato comigo em caso de emergência. Certos locais estarão fora dos limites. A escola da Lily foi cuidadosamente avaliada. A realidade do que eu tinha concordado me atingiu de novo. Não se tratava apenas de aparências ou segurança financeira. Eu tinha ligado a mim e a minha filha a um homem cuja própria existência atraía ameaças. Cometi um erro. Sussurrei mais para mim mesma do que para ele. Dante levantou-se da secretária e atravessou a sala para se ajoelhar diante da minha cadeira. Um gesto tão inesperado que me deixou sem palavras. Ele pegou nas minhas mãos, com um aperto firme, mas não restritivo. Escuta com atenção, Emma. Eu protejo o que é meu. Nada, absolutamente nada acontecerá a ti ou a Lily enquanto estiverem sob o meu teto, sob o meu nome. Já eliminei ameaças por motivos muito menos importantes do que a tua segurança. A calma certeza na sua voz era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Este homem já tinha matado antes. Eu podia ver isso nos seus olhos, ouvir isso na maneira casual como ele se referia a eliminar ameaças. No entanto, ali estava ele, fazendo-me uma promessa que, de alguma forma, eu sabia que ele cumpriria a qualquer custo. Preciso de tempo, disse finalmente, para me adaptar e descobrir quem Emma Salvatore deve ser. Ele soltou as minhas mãos e levantou-se. Tempo você tem. Faremos a nossa primeira aparição pública no próximo fim de semana. Um baile de gala beneficente. Até lá, acomode-se, explore a sua nova casa, matricule Lily na escola. Ele fez uma pausa. E talvez pense no que gostaria de estudar quando voltar para a universidade. A maneira casual com que ele se referiu a esse sonho, que eu deixei de lado há anos por necessidade, me pegou de surpresa. Eu tinha pensado em terminar meu curso de administração, talvez com foco em gestão de organizações sem fins lucrativos. Ele ergueu uma sobrancelha. Uma escolha interessante. Eu já fui beneficiária de caridade, expliquei. Sei como isso pode ser desumanizante. Gostaria de mudar isso. Criar programas que ofereçam dignidade junto com assistência. Algo parecido com respeito brilhou em seus olhos. Tenho contactos em várias universidades. Quando estiver pronta, é só dizer. A conversa tomou um rumo inesperado, entrando em um território que parecia quase normal. Um casal discutindo planos para o futuro. O pensamento me deixou inquieta. Preciso descansar um pouco, disse, levantando-me da cadeira. Qual é o meu quarto? A suíte master da ala leste.
Ele voltou para trás da secretária, reposicionando subtilmente as fronteiras entre nós. As tuas coisas já foram desempacotadas. O meu quarto é na ala oeste, ligado por uma sala de estar comum, mas com entradas separadas para garantir a privacidade. O arranjo confirmava o que ele tinha prometido. Este seria um casamento apenas no nome. As nossas vidas íntimas seriam cuidadosamente separadas. Eu deveria ter me sentido aliviada. Em vez disso, senti uma estranha sensação de vazio que não conseguia identificar. Boa noite, Dante. Boa noite, Emma. E encontrei o caminho para a ala leste, onde uma suíte maior do que todo o meu antigo apartamento me esperava. O armário estava cheio de roupas que eu nunca tinha visto antes, peças de grife exatamente do meu tamanho. O banheiro brilhava com mármore e cristal. A cama era enorme, coberta por lençóis luxuosos, que provavelmente custavam mais do que eu ganhava num mês na Valentino. Vesti um pijama de seda que encontrei numa gaveta e deitei-me entre os lençóis, certa de que não iria dormir. No entanto, o cansaço apoderou-se de mim quase imediatamente, levando-me a sonhos cheios de olhos escuros e gaiolas douradas. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo nas nossas vidas. Lily começou na Brookfield Academy, apaixonando-se pelo laboratório de ciências e pelo amplo parque infantil. Eu inscrevi-me em cursos online para concluir a minha licenciatura, montando uma área de estudo no conservatório ensolarado, que rapidamente se tornou o meu lugar favorito na mansão. Dante manteve a sua rotina habitual, saindo cedo para o escritório no centro da cidade e voltando a tempo para o jantar, que comíamos juntos em família todas as noites. Para minha surpresa, Dante era diferente com Lily do que com qualquer outra pessoa. A sua habitual reserva fria derretia quando ela conversava sobre o seu dia ou lhe mostrava projetos de arte da escola. Ele ouvia-a com interesse genuíno, lembrando-se de detalhes sobre os seus amigos e professores que até eu às vezes esquecia. Quando ela fazia perguntas, ele respondia com paciência e respeito, nunca descartando a sua curiosidade como infantil. Uma noite, uma semana após o nosso casamento, encontrei-os na biblioteca. Lily estava enrolada no colo de Dante, enquanto ele lia para ela uma cópia surrada de O Jardim Secreto. A sua voz grave mudava sutilmente para cada personagem, dando vida à história de uma forma que deixava Lily completamente encantada. Nenhum dos dois percebeu que eu os observava da porta, testemunhando esse quadro de harmonia doméstica que parecia ao mesmo tempo artificial e estranhamente autêntico. Mais tarde naquela noite, depois de Lily adormecer, encontrei Dante na nossa sala de estar, com um copo de uísque na mão, a contemplar as luzes da cidade. És bom com ela, disse eu entrando na sala. Melhor do que eu esperava. Ele virou-se com uma expressão de surpresa momentânea no rosto, antes de os seus traços voltarem ao seu habitual ar composto. As crianças são honestas. Elas respondem à autenticidade. É isso que lhe estás a mostrar? Autenticidade? Aproximei-me, encorajada pela intimidade silenciosa da hora. Porque o homem que lê histórias e cria flores de origami parece muito diferente do homem que elimina ameaças. O seu maxilar apertou-se. Todos nós contemos multidões, Emma, até tu. O que isso significa? Significa que a mulher que devolve a carteira de um estranho intacta também é a mulher que concordou em casar com esse estranho por segurança financeira. O seu olhar era penetrante. Todos fazemos concessões. A observação doeu porque continha a verdade. Fiz isso pela Lily, eu sei. A voz dele suavizou-se ligeiramente. Assim como eu concordei com este acordo por razões que vão além das meras aparências. O meu pulso acelerou. Que razões? Ele tomou um gole do seu uísque. Os seus olhos escuros nunca deixaram os meus. Talvez eu esteja cansado de uma casa vazia. Talvez eu reconheça algo em ti, uma força, uma determinação que admiro. Ou talvez ele pousou o copo. Talvez eu simplesmente te quisesse desde o momento em que te vi no Valentinos, e esta fosse a única maneira que eu conseguia imaginar para te ter na minha vida. A admissão pairou no ar entre nós, carregada de implicações que eu não estava preparada para enfrentar. Isto não é real, Dante. Nós concordamos. As circunstâncias podem ser fabricadas, ele admitiu, aproximando-se. Mas isso não significa que tudo o que se segue tenha de ser falso. Ele estava agora tão perto que eu conseguia sentir o cheiro da sua colônia. Conseguia ver a sombra tênue da barba por fazer ao longo do seu queixo,
O meu corpo reagiu à sua proximidade de formas que a minha mente não queria reconhecer. Devo ir para a cama, disse eu com a voz embaraçosamente trêmula. Claro. Ele afastou-se imediatamente. Respeitei Whitson, respeitando o limite que eu tinha estabelecido. A gala é amanhã à noite. O seu vestido foi entregue. Valentina ajudará com todos os preparativos necessários. Acenei com a cabeça, aliviada e estranhamente desapontada com o seu recuo. Boa noite, Dante. Bons sonhos, Emma. A gala de caridade marcou a nossa primeira aparição pública como marido e mulher. O meu vestido era uma criação em bordô escuro que me fazia parecer uma estranha para mim mesma. Elegante, sofisticado, digno de estar ao lado de um homem como Dante Salvatore. Ele usava um smoking que parecia moldado ao seu corpo poderoso, a imagem da autoridade abastada. Lembre-se, murmurou ele quando o nosso carro se aproximou do local. Essas pessoas estarão observando cada uma das nossas interações, procurando por fraquezas, por inconsistências. Eu entendo, endireitei os ombros, assumindo o papel que havia concordado em desempenhar. Não vou envergonhá-lo. A mão dele cobriu a minha. Isso não é da minha conta. Esses abutres vão rodear-te, Emma. Eles vão sorrir enquanto avaliam o teu valor, o teu passado, as tuas vulnerabilidades. Não confies em ninguém. Fala pouco. Fica perto de mim. O aviso deveria ter me assustado. Em vez disso, despertou em mim uma determinação obstinada de superar as expectativas, de provar que estava à altura deste desafio. Ao entrarmos no salão de baile resplandecente, com a mão de Dante na minha cintura, senti o peso de centenas de olhares curiosos. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando a minha orelha num gesto que aos observadores pareceria afetuoso. Lembra-te de quem és agora, sussurrou ele. És uma Salvator. Não se curva perante ninguém. Com essas palavras a ecoar na minha mente, dei um passo em frente para a minha nova vida, de cabeça erguida, agarrada firmemente ao braço do meu marido, pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Não apenas como conveniência de Dante, mas como sua igual. Porque naquele momento, percebi a verdade que acabaria por transformar o nosso acordo em algo que nenhum de nós tinha previsto. O poder não era apenas de Dante. Como sua esposa, mesmo que apenas no nome. Agora eu também possuía uma forma dele, e eu pretendia usá-lo. 6 meses depois, eu estava na porta do quarto de Lily, observando Dante sentado na beira da cama dela, ouvindo atentamente as suas orações. Isto tinha se tornado o ritual noturno deles, ao qual eu nunca era convidada a participar, mas podia observar à distância. E obrigada pelo meu novo irmãozinho ou irmãzinha, concluiu Lily, com as mãos postas sinceramente à sua frente. Mesmo que a mãe diga que ainda é muito cedo para saber se é menino ou menina. A minha mão deslizou inconscientemente para a minha barriga ainda lisa, a mais recente complicação no nosso já complexo acordo. A gravidez não tinha sido planeada. O resultado de uma única noite em que a fingimento deu lugar ao desejo genuíno. Quando as linhas entre a nossa fachada pública e a realidade privada se tornaram indistintas. A reação de Dante à notícia foi inesperada. Não foi raiva ou cálculo, mas uma alegria silenciosa que transformou as suas feições normalmente cautelosas. Ele ajoelhou-se diante de mim, pressionou os lábios contra o meu abdômen e sussurrou algo em italiano que eu não conseguia entender, mas que senti profundamente. Quando ele deu um beijo de boa noite a Lily e se levantou da beira da cama, os nossos olhos se encontraram do outro lado do quarto. A máscara que ele usava para o resto do mundo há muito desaparecera quando estávamos a sós. Em seu lugar, havia algo que eu nunca esperava encontrar neste casamento de conveniência. Algo que se parecia notavelmente com amor. Ele atravessou a sala até ao meu lado, colocando uma mão protetora sobre a minha, que repousava sobre a minha barriga. Deves descansar, disse ele suavemente. Vocês os dois, daqui a 1 minuto. Inclinei-me ligeiramente para ele, sem medo do contacto. Estava apenas a pensar em como tudo mudou. Arrependimentos? Ele perguntou, com um toque de vulnerabilidade na pergunta. Abanei a cabeça. Não. Por mais estranho que pareça, encontrei mais liberdade nesta gaiola dourada do que alguma vez encontrei fora dela. O seu braço deslizou à volta da minha cintura. Nunca foi para ser uma gaiola, Emma. Agora sei disso. Virei-me para o encarar de frente. Era uma porta que eu tinha medo de atravessar até não ter escolha. A expressão de Dante suavizou-se quando ele afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto.
E agora escolho nós dois. O que quer que venha a seguir. Levantei-me na ponta dos pés para pressionar os meus lábios contra os dele. Um gesto que antes era apenas uma encenação, mas agora tinha um significado mais profundo do que eu poderia expressar. Eu escolho-te, Dante Salvatore. Os seus braços apertaram-me, segurando-me como se eu fosse algo precioso. Tu salvaste-me, murmurou ele contra o meu cabelo, de uma vida de sombras e poder frio. E tu salvaste-nos, respondi, pensando na Lília a dormir tranquilamente, na criança que crescia dentro de mim, na mulher em que me tinha tornado, mais forte, mais confiante, já não definida pela luta e pelo medo. Acho que isso nos deixa quites. Enquanto caminhávamos de mãos dadas para o nosso quarto agora partilhado, maravilhei-me com a viagem inesperada que me tinha trazido até aqui. O que tinha começado como uma negociação desesperada tinha se transformado em algo autêntico e profundo. Uma família construída não por obrigação, mas por amor crescente. Uma parceria forjada no fogo do desafio e da conexão inesperada. A carteira que deu início a tudo estava numa caixa de recordações na secretária de Dante. Uma lembrança da reviravolta do destino que mudou tudo. Às vezes, os momentos mais significativos da vida chegam disfarçados de pequenas escolhas, atos comuns que desencadeiam mudanças extraordinárias. Eu tinha ligado para um homem perigoso para devolver a sua carteira, sem saber que a minha vida estava prestes a mudar. Agora, com o seu anel no meu dedo e o seu filho no meu coração, não mudaria um único passo do caminho que me trouxe até aqui, a uma felicidade que nunca imaginei que pudesse ser minha.